Eu chamo-me Clarindo Teixeira, tenho 65 anos e trabalho na ferrovia desde os 14. Comecei como servente, passei a fator e cheguei com muito trabalho a chefe da estação, como se pode ver aqui no meu crachá. Já o meu pai tinha trabalhado na Companhia Nacional. Foram homens como eu que durante mais de 100 anos mantiveram ativa esta maravilhosa linha. E agora, convido-vos a embarcar nesta viagem. This site, at the confluence of a rugged mountain river and a major world historical river that has long had economic significance, is undergoing once again a major technological revolution. For millennia, this area has been terraced so that agricultural products can be produced despite the steepness of the hillsides. And in the late 19th century, the Tuo Valley Railroad was built to connect this whole region to the Douro River and on to Porto beyond. A chegada do comboio a Mirandela e Bragança revolucionou a forma como os transmontanos se faziam transportar, sem contudo resolver todas as dificuldades de circulação que durante séculos se fizeram sentir. Ora, muito boa tarde. Boas tardes. A senhora é capaz de me dizer, ainda se usa muito o teleférico aqui assim para atravessar o rio? Muito, porque vem para transporte aqui do comboio, para o Tua, para Mirandela, para todo lado, não é? É o meio de transporte, praticamente é este do caminho de ferro. E normalmente para os terrenos que têm por aí também. O comboio ainda faz aqui assim muita falta aqui na mas região? muita, isso nem se discute. Se acabam essas duas linhas paralelas, isso acaba tudo. Porque aqui não há muito transporte a não ser este. An improvised engineering solution to a problem of getting people from one side of the valley to the other so that they can reach the station. This replaced the original bridge that was fixed across the valley here and was washed away in a winter storm. So in order to get the connectivity between this side of the valley and that side of the valley over there with the railway, they've built this manually operated cable car system. Fantastic stuff. De qualquer modo, no transporte a longa distância, os velhos carros de bois e os tortuosos carreiros de terra batida foram substituídos por estradas de ferro sulcados pelas locomotivas da Companhia Nacional. Portanto, eram locomotivas típicas da época, com 3 eixos motores, vapor saturado, e que, no fundo, foram o embrião de todas as locomotivas que a Companhia Nacional, que era a proprietária, que a Companhia Nacional teve de locomotivas a vapor. Viajar desde o coração de Trás-os-Montes até ao Porto era agora uma questão de horas. Ir até à Invicta e regressar passou a ser algo que podia ser feito no mesmo dia. The coming of the railroad made possible a kind of mobility that these people had not had before. They could now go to Mirandela or even to Porto and on to Lisbon. And the economic goods that they were engaged in producing here now had new markets in much further away places. Em Jerusalém do Romeu, Clemente Meneres passou finalmente a dispor de um meio eficaz para escoar a sua produção.
Em 1895, cria mesmo uma fábrica de cortiça em Mirandela, no Largo do Toural. Estamos aqui no Quadraçal. O Quadraçal tem a ver com a mancha granítica que se visiona neste conjunto e também a árvore que é o símbolo da Casa Meneres, o Sobreiro. Com a aquisição desta árvore e também de propriedades, começou o grande império, o grande património que se estendeu por todo o distrito de Bragança. Apesar destes investimentos e do empreendedorismo dos Meneres, o movimento na linha era reduzido, o que deixou a Companhia Nacional à beira do desastre. Que desgraça. Que desgraça. Desgraçados investimentos estes. Até no Tua. Pobre Almeida Pinheiro, sem dinheiro para pagar aos operários. É uma vergonha. E aqui chegamos. E bem mal, diga-se. A Companhia Nacional nem sequer consegue retirar da linha rendimento suficiente para pagar as despesas da exploração. E o Governo o que é que faz? Recusa-se a pagar o déficit, porque não foi isso acordado no contrato de concessão. Querem os melhoramentos materiais. Mas depois não querem pagar por eles. Isto o que é? Até finais do século XIX, e já bem entrados no século XX, Mirandela tornou-se um importante ponto de acesso ao caminho de ferro. A primeira secção da linha do Tua, que vai até Mirandela, aquela que foi primeiro construída, essencialmente teve impacto para a própria vila de Mirandela. Aqui estamos a falar, sobretudo no final do século XIX, em que Mirandela não tinha sequer 5.000 habitantes. Nas restantes estações da linha o movimento não era tão grande. A falta de estradas para as gares do caminho de ferro, que já dificultara a sua construção, dificultava também o acesso das mercadorias e das pessoas. Há 60 anos atrás, eu e a minha mãe vínhamos no comboio a vapor, desde a estação de São Bento, no Porto, até à estação de São Lourenço, no Tua. Era uma viagem longa. Demorávamos 7 ou 8 horas de comboio e chegávamos à estação. Lá tínhamos um cavalo à nossa espera, com o caseiro. Os meus avós tinham-no enviado. Depois seguia-se um longo percurso, cheio de fragas, cheio de vegetação, muito sinuoso. Eram várias horas até chegarmos às areias. Esta era precisamente a cadeira onde eu era transportada em cima do cavalo. Ela tem umas correias de couro que se apertavam à barriga do cavalo para me segurar. A minha mãe, claro, vinha em cima da albarda. A partir de 1906, Bragança ligava-se também à rede ferroviária nacional, graças, sobretudo, aos esforços de Abílio Bessa. O caminho de ferro de Bragança é uma questão de vida ou de morte para o nosso distrito. Para dar vazão ao esperado aumento do movimento, a Companhia Nacional adquiriu uma nova série de locomotivas. As características eram essencialmente as mesmas, só que, no fundo, o tamanho da caldeira foi aumentando, porque a caldeira é que dá a potência às locomotivas. Aumentando a dimensão da caldeira, aumenta a potência e, portanto, também a capacidade de rebocar comboios cada vez mais pesados. Os habitantes e as produções do Alto Distrito podiam finalmente transportar-se rapidamente para outros pontos do país. Antes da construção da linha, demorava 4 ou 5 horas para ir de Mirandela a Bragança. Depois da construção da linha, era possível ir e vir no mesmo dia. Com isso, Bragança reforçou a sua liderança regional, apesar da excentricidade da sua geografia. Os povos a norte de Mirandela tiraram bom proveito do novo melhoramento.
A taxa de ocupação das composições subiu sempre até atingir valores perto dos 90%. Como, aliás, os relatórios da Companhia Nacional mostram claramente. Mas atenção, porque só havia em média 2 composições por dia em cada sentido da linha e cada composição tinha muito poucas carruagens. Mas a abertura da linha do Tua criou uma dinâmica nova na mobilidade entre povoações, especialmente na zona do Alto Tua, entre Mirandela e Bragança. Ir à feira era ir de comboio, era usar a linha do Tua, especialmente ir à feira de Mirandela. E lembrem-se, ir à feira para muitas das povoações próximas da linha significava 1 hora, às vezes 2, de caminho até chegar à estação, a cavalo, a burro, mas principalmente a pé. Mais outro tanto no regresso, em terrenos com muito declive, especialmente na zona do Baixo Tua. O caminho de ferro foi também o responsável pela introdução de um importante melhoramento na agricultura do distrito de Bragança: os fertilizantes. O que demonstra a importância da linha do Tua para o desenvolvimento agrícola da região. Foi pela linha do Tua que vieram as grandes inovações que ajudaram a transformar a agricultura transmontana. Foi pela linha do Tua que vieram os fertilizantes, os novos combustíveis, o sal, o peixe fresco, mais ou menos fresco. E foi também pela linha do Tua que vieram as manufaturas modernas, que ajudaram a tornar mais confortáveis as casas, as habitações dos transmontanos, especialmente da burguesia. E ironia das ironias, foi pela linha do Tua que vieram para Bragança os primeiros automóveis. A revolução rodoviária que algumas décadas depois havia de tornar a linha do Tua quase obsoleta. Contudo, muitos dos brigantinos terão usado o comboio para emigrar, sobretudo na segunda década do século XX. A linha do Tua, ao chegar a Bragança durante a década de 1900, acompanha esse processo de imigração, de forte imigração da região transmontana. Numa das viagens pela linha de Bragança, uma tragédia abater-se-ia sobre o homem que trouxera o caminho de ferro até à capital do distrito. No dia 29 de abril de 1910... Abílio Bessa, então deputado em Lisboa, regressava a Bragança pela linha do Tua. O comboio parou aqui na estação de Salsas para tomar água e Abílio Bessa, aproveitando a oportunidade, resolveu apiar-se do comboio para cumprimentar alguns dos seus conhecidos. Quando regressou à composição, já esta estava em grande andamento. Abílio Bessa tentou apressadamente subir novamente para o comboio e, ao agarrar-se à cancela e ao colocar o pé no degrau, escorregou. E ao escorregar, cai para o espaço entre as carruagens, acabando por ser trucidado pelo comboio. A Primeira Guerra Mundial colocou dificuldades e novos desafios à exploração ferroviária. Os obstáculos à importação de carvão obrigaram à sua substituição por lenha cortada ao redor da linha. A partir de certa altura, a companhia viu-se forçada a comprar um caminhão para transportar lenha de zonas mais afastadas do caminho de ferro. A guerra dificulta tudo o que tem a ver com os abastecimentos à escala internacional. No caso português, esta questão da dependência de abastecimentos tem uma enorme acuidade no contexto nacional. É evidente que, ainda por cima, tendo em consideração a textura da nossa rede e a forma como ela está interligada, as redes mais periféricas, digamos assim, e é o caso do Tua, sofrem um impacto muito grande também a esse nível e, portanto, tudo o que tem a ver com as pressões entre a tendência para uma diminuição do tráfego, mas uma intensidade na pressão no sentido da oferta e da resposta às necessidades que se pretenderia que esses caminhos de ferro proporcionassem, acaba por gerar uma tensão muito grande. Fim do conflito, a atividade económica foi lentamente retomando o seu curso. Em 1926, a CUF instala-se em Mirandela. É construída precisamente ao lado da linha de caminho de ferro. A CUF tinha um ramal e por esse ramal era abastecida a fábrica não só de adubos, fertilizantes, e exportava e escoava óleos e azeite
entre outros produtos. A própria Companhia Nacional toma a si novos investimentos. Nos finais da década de 1920, sob a renda ACP as linhas do Corgo e do Sabor. A CP havia-as arrendado do Estado, mas invocando falta de vocação para a exploração de linhas de via estreita, cede a sua exploração e manutenção à Companhia Nacional. A CP estava fundamentalmente interessada na rede de via larga do Estado, nunca teve grande interesse na rede de via estreita. E é nesse quadro de desinteresse da CP pelas linhas de via estreita, que já sabia pouco apetecíveis como negócio, que acabam por ser subarrendadas a linha do Tua e a linha do Corgo e do Sabor à Companhia Nacional e a linha do Tâmega à recém-formada Companhia do Norte de Portugal. Nos anos de 1930, a Companhia Nacional volta a realizar novos investimentos, trazendo para Portugal uma locomotiva movida a diesel. Era a primeira deste género a operar em Portugal. A história dessa locomotiva não está muito clara ainda. Não se conhece bem por que razão aquela locomotiva cá aparece. Há quem fale que terá sido uma oportunidade que apareceu de alguém que cedeu aquela locomotiva para a experiência. O que é certo é que a locomotiva cá, portanto, ela foi baseada no depósito de Mirandela, esteve situada no depósito de Mirandela. Sabe-se que fez algum serviço de linha, mais ou menos até 1940-41. Portanto, teve um funcionamento muito curto. Depois, com a guerra, foi impossível arranjar peças sobressalentes para assegurar a sua manutenção e, portanto, ficou parada praticamente definitivamente. A Segunda Guerra Mundial traria novamente dificuldades à exploração da linha. As linhas do Corgo e do Sabor agravavam também a situação financeira da companhia, o que facilitou a sua incorporação na CP em inícios da década de 1950. Quer para a Companhia Nacional, quer para a CP e para a Companhia do Norte de Portugal, o negócio que foi considerado por toda a gente, pelos sindicatos, pela imprensa, como um negócio da China, acabou por se revelar absolutamente ruinoso. Sobretudo a partir de 1930, começou-se a fazer sentir os efeitos da concorrência rodoviária sobre a rede ferroviária. E as linhas do Estado entraram rapidamente em déficit. A CP procurou introduzir melhoramentos na exploração da linha, apostando em automotoras a gasolina. E, portanto, é feito um projeto totalmente nacional, que vai beber muito às características do material rodoviário, quer em nível de transmissão, quer de travões, freios em linguagem ferroviária. E, portanto, são construídas nas oficinas de Lisboa, de Santa Apolónia, são construídas uma série de automotoras a gasolina. Informa o condutor revisor de A6623, a gasolina, efetuou paragem ao quilómetro 99.700, que necessita socorro pela frente. Ou para a retaguarda. No entanto, estes veículos acabaram por não se revelar os ideais para a linha do Tua, pelo que a CP encomendou 10 novas automotoras à empresa holandesa Alan. Portanto, são já automotoras a sério, chamemos assim. Portanto, já é um veículo com uma capacidade bastante elevada de transporte, já permite velocidades também mais elevadas, até ao nível de que a linha permitia. Estamos a falar de 1955, a introdução na linha do Tua 55-56. Apesar de a concorrência do automóvel já se fazer sentir, as Alan prestaram um bom serviço no Tua. Serviram, a par do antigo equipamento a vapor e das carruagens, até à década de 1970. Por esta altura, parte da linha aproximava-se do centenário, virtualmente sem qualquer melhoria, sem qualquer alteração em relação ao material original. Há certos pontos aí que a gente tem de comer, mas a gente tem que fazer a marcha, temos de chegar à tabela quando possível. De facto, a nível de infraestrutura, o mesmo nível de investimento não foi possível manter e, portanto, resultando em velocidades cada vez mais baixas, que obviamente cada vez atraíam menos os passageiros ao comboio, porque deixava de ser competitivo. As novas máquinas, chegadas ao Tua, não conseguiam demonstrar todo o seu potencial em virtude da antiguidade da infraestrutura ferroviária.
Até 1958, o que é que existia em Portugal? Houve a ideia do caminho de ferro. As infraestruturas eram eternas, que não necessitavam de ser renovadas e atualizadas porque duravam. E como o país vivia num regime de prioridades económicas, o investimento na infraestrutura de caminho de ferro, estações, via, etc, foi menosprezado, ou por outra foi posto um pouco à margem. Em todo o caso, entre 1975 e 1980, várias locomotivas diesel elétricas usadas foram adquiridas em Espanha, tendo outras vindo diretamente da fábrica de Halston. Foram introduzidas locomotivas diesel, que essas sim acabaram definitivamente com o vapor na linha e, portanto, passaram a ser locomotivas que, no fundo, asseguraram a base do serviço na linha do Tua até ao seu encerramento. Atreladas vinham as carruagens napolitanas da linha da Póvoa, fabricadas na década de 1930 em Itália. Umas carruagens de excelente qualidade, que eram as chamadas carruagens italianas ou napolitanas, que foram construídas em Nápoles e que asseguraram um serviço sensacional na linha do Tua. Então o que é que vamos fazer? Vai lá? Eu não sei, deem lá uma ideia. Eu não tenho ideia nenhuma. Vamos pedir à Florência que dê uma ideia. Eu, em cada espetáculo que atuava, todos me pediam comboio do Tua, comboio do Tua. Todos gritavam pelo comboio do Tua. Foi um disco que se vendeu imenso. Em 1979, o comboio do Tua chegava ao Festival da Canção da Rádio e Televisão Portuguesa. O comboio do Tua. Música de Manuel José Soares, letra de Mário Contumélias, orquestração de Segundo Galarza. Canta Florência. Olha o comboio que sobe o Tua, traz imigrantes, e no comboio que sobe o Tua, velhos soldados e estudantes. Antes, uns momentos de eu atuar, foram-me dizer: Florência, chegou um telegrama para ti, um telegrama. Sim, dos ferroviários do Tua desejam-te muitas felicidades e estão a apoiar-te, estão a ouvir-te, estão a torcer por ti. E foi realmente, motivou-me bastante aquela boa novidade. No pós-25 de Abril, o comboio do Tua continuava a ser um meio privilegiado de transporte em Trás-os-Montes, apesar das suas limitações. Entretanto, o automóvel ia-se democratizando e a rodovia ia-se desenvolvendo com uma nova oferta mais rápida, mais eficaz e mais direta que aquela proporcionada pelo caminho de ferro, que comemorava 100 anos em 1987. Não gosto da máquina de comboio como de carreira. Gosto mais da carreira. Sei lá, vais mais à vontade no autocarro, não faz tanto barulho. Nós tivemos algum sucesso mesmo, pois ele deve-se a que os caminhos de ferro não evoluíram, não substituíram as suas carruagens, como nós procuramos substituir os nossos autocarros. Se nós quiséssemos hoje continuar a ter aí ao serviço os autocarros com que iniciamos, pois não tínhamos passageiros, os passageiros fugiam. No início dos anos 80, a CP compra aos caminhos de ferro jugoslavos várias unidades automotoras, as Duro Dakovic. Estas máquinas revelaram-se muito deficientes, com vários problemas, continuando, no entanto, a circular numa linha centenária pouco diferente da original. Essas automotoras jugoslavas, que eram conhecidas entre os ferroviários como as chepas, com uma alusão a um personagem de uma telenovela que existia na época, que cocheava e, portanto, como as automotoras balançavam muito e, portanto, ficaram conhecidas como as chepas. As Duro Dakovic entraram no Tua na fase descendente deste caminho de ferro. Em 1991-1992, o troço entre Mirandela e Bragança seria encerrado num processo envolto em polémica. Houve aí tantas vítimas para rasgar essas fragas do caraco e agora vai encerrar a linha. Porquê? Nós, se assim continuam, daqui a pouco queremos a independência. Em 1995, o IP4 estava concluído e passava a ligar o Nordeste transmontano ao Porto de uma forma muito mais rápida do que por caminho de ferro. Nesse ano, entraram em funcionamento no Tua as Light Rail Vehicles, um produto nascido das cinzas das Duro Dakovic.
As automotoras jugoslavas tinham 4 veículos, eram constituídas por 4 veículos originalmente, e alguns dos veículos do meio foram posteriormente aproveitados para serem transformados nos LRV 2000, que são as automotoras que ainda circulam na parte da linha do Tua que está ainda a funcionar, portanto, no metro de Mirandela. A sua velocidade máxima foi fixada em 84 km/h, mas no Tua era impossível atingir tais velocidades. Prestaram serviço em toda a linha do Tua até que 2 destes veículos, o Bruxelas e o Lisboa, se envolveram em 2 acidentes ocorridos em 2007 e 2008 e que levariam ao encerramento da linha entre o Tua e o Caixão. Dos 134 km que chegou a ter na sua máxima extensão, restam apenas alguns quilómetros operados pelo metro ligeiro de Mirandela. E, claro, a sua memória, registada na literatura. O Val, de certo modo, e a sua beleza e a sua grura, o seu lado agreste, é uma constante em praticamente toda a literatura sobre a linha do Tua. Já o comboio, como eu há bocadinho referi muito de passagem, tem representações contraditórias, não é? Ele é o espaço, é o que leva, o que transporta as pessoas, mas, por exemplo, é também aquele que leva os filhos da terra. They just are stunning. Alguma da memória da linha do Tua jaz inerte em partes do seu material circulante que ainda hoje existe em museus ou abandonado junto à própria linha. I'm here at Tua Station, and all around me there are elements of the railway heritage of this area. There's an entire goods train just parked here at this end of the yard. At the other end of the yard there's a passenger train, several carriages, all in really good workable condition. They need restoration, but it's far better condition than anything any of the British enthusiasts started with when they were developing their own heritage railways. Finalmente o comboio chegou à linha do Tua. E com a linha e com o caminho de ferro chegava o progresso ao Nordeste transmontano. O progresso que ia permitir explorar as enormes, miríficas riquezas que a imaginação dos políticos locais e dos decisores lisboetas imaginavam estar escondidas para além das montanhas do Marão. Com o progresso ia chegar a exploração do ouro das minas e ia chegar as virtudes da nova agricultura mecanizada. É por isso que eu digo que esta linha do Tua é uma linha de estilo colonial. Porque é uma linha que foi desenhada e construída ao mesmo tempo que eram desenhadas e construídas outras linhas nos cantos remotos do Império Colonial Português. Na Índia, a linha de Mormugão. Em Angola, a linha de Ambaca. No sul de Moçambique, a linha do Transvaal. Tudo linhas contemporâneas desta linha do Tua. Tudo linhas para levar o progresso às zonas remotas e a extrair daí as riquezas. Tudo linhas das últimas décadas do século XIX. Especialmente a década de 80, a década em que Portugal acreditou no progresso. Sem infraestruturas não há desenvolvimento nas regiões periféricas. Andamos todo o século XX a aprender isso. Que o desenvolvimento das periferias é mais do que simplesmente mais metal e mais cimento. Mas também sabemos que sem infraestruturas não há desenvolvimento possível nas periferias. Esta linha do Tua não trouxe ao Val do Tua o prometido Eldorado. Mas sem esta linha do Tua, o Val do Tua não seria tão bom como é hoje. A linha do Tua
vertiginosa, rude, única e profundamente poética, tem uma história mais que centenária que vale a pena preservar, conhecer e divulgar.